Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra que se encontra no Salmo 32. Que o Senhor esteja presente e coloque qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco. Bom, vamos lá. Antes da leitura do Salmo 32, eu lerei a introdução da Bíblia, a mensagem do livro de Salmos. A maioria dos cristãos, durante a maior parte da era cristã, aprendeu a orar com os salmos. Os hebreus, como muitos anos de vantagem sobre nós em assuntos de louvor e adoração, nos legaram esses livros de oração que contêm uma linguagem adequada para responder a Deus que nos fala. O estímulo para parafrasear os salmos no idioma contemporâneo provém da minha vivência pastoral. Como pastor, eu era encarregado, entre outras coisas, de ensinar o povo a orar, ajudá-los a dar voz às experiências de ser humano e fazer isso de maneira honesta e íntegra. Descobri que não era tão fácil como eu supunha. Começar foi fácil demais. O impulso de orar é profundo dentro de nós. Está no centro do nosso ser. Assim, praticamente qualquer coisa que nos levará à iniciação. Socorro e obrigado são nossas orações básicas. Mas a honestidade e a perfeição não acontecem tão espontaneamente. Diante da perspectiva de uma conversa com um Deus Santo que chama as coisas existentes, não é surpreendente que tenhamos problemas. Sinto-me estranho e fora do lugar, não sou bom o suficiente. Vou esperar até que eu purifique a minha maneira de agir e prove que eu sou uma pessoa decente. Ou então, nos desculpamos por achar que nosso vocabulário é insuficiente de alguns meses ou anos para praticar algumas orações à altura de um conto sagrado como esse. Assim não me sentirei tão embaraçado. Minha reação mais comum diante dessas dificuldades é pôr os salmos na mão da pessoa e dizer: vai para casa e ore isso. Você está com ideias erradas a respeito do que orar. As orações que você encontrará nesses salmos dispersarão suas ideias equivocadas e levarão você à maneira correta de orar. Uma resposta comum por parte daqueles que recebem o meu conselho é surpreendentemente: eles não imaginavam esse tipo de coisa na Bíblia. Então demonstro surpresa com a surpresa deles. Você achava que essas seriam as orações de pessoas boas? Achava que essa linguagem dos salmistas era polida e educada? Quando não temos orientação, tendemos a pensar que oração é o que as pessoas boas fazem quando estão fazendo o melhor possível. Não é. Por inexperiência, supomos que deve existir uma linguagem secreta a ser aprendida se quisermos que Deus nos leve nossas orações a sério. Não há oração. A oração é de linguagem elementar não avançada, é o meio pelo qual nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal em resposta a Deus. É o meio pôr para fora diante de Deus tudo que é a nossa vida. No entanto, mesmo com o livro de Salmos na mão e com o meu encorajamento pastoral, as pessoas sempre diziam que ainda não entenderam. Na linguagem escrita, os salmos sempre são polidos, educados. E sonoros, como literatura não tem comparação, mas como nação, como discurso de homens e mulheres apaixonados por Deus em momentos de ira, louvor ou lamento, as traduções sempre perdem alguma coisa. Gramaticamente são acurados, a erudição por trás das traduções é de primeira qualidade e reverente. Mas como orações, elas não estão totalmente corretas. Os salmos em hebraico são simples, não lapidados. Eles não são requintados, eles não são orações de pessoas boas expressas numa linguagem culta. Assim, no trabalho pastoral de ensinar o povo a orar, comecei a parafrasear o livro de Salmos no rito e no idioma contemporâneo. Eu queria proporcionar aos homens e mulheres o acesso imenso ao alcance de oração e seu impressionante poder numa linguagem que fosse mais parecida com a deles, e que também é a linguagem na qual essas orações em forma de salmos foram primeiramente expressas e escritas por Davi
e seus sucessores. Continuo querendo fazer isso. Por isso estou certo de que somente com o desenvolvimento da honestidade em estado natural e perfeição, as orações nos tornamos inteiros e verdadeiros, verdadeiramente humanos em Cristo Jesus, que também orou os Salmos. Os Salmos são letras de músicas. Metade delas são autoria de Davi, que o chamou. Começou ainda garoto trabalhando no ramo de negócios da família, mas chamou a atenção do rei como soldado e como músico. Aparentemente, Davi escreveu canções a vida inteira, até mesmo quando estava fugindo de um rei louco. E depois que ele mesmo se tornou rei, muitos diretores de música do tempo também escreveram salmos, assim como Salomão, filho de Davi, judeus prisioneiros de guerra na Babilônia e outros. Da época de Davi em diante, e talvez antes, quando o povo de Deus se juntava para adorar, eles cantavam salmos. Os salmos, os ensinos, ensinavam a falar com Deus quando as coisas estavam correndo bem, quando estavam em perigo, ou mesmo quando a vida estava em ruim. Alguns salmos foram escritos quando a nação era forte. Todo o povo de Deus se juntava em grandes festivais em Jerusalém para louvar a Deus. Outros foram escritos depois que o templo foi destruído, quando o povo de Deus o adorava em pequenos grupos de estudo bíblico. Por volta do por volta do ano 1000 a 500 a.C., alguns salmos devem ser de data anterior. Por exemplo, tem alguns salmos que são escritos por Moisés. Na Índia, o Rig Veda é uma coleção de hinos que eram o texto fundamental do hinduísmo. Chegou à sua forma definitiva provavelmente em 900 a.C. Esses hinos se prestavam à adoração de vários deuses, especialmente Indra, deus do céu, das tempestades e da guerra. O mais antigo dos poemas hindus é o Upanishad, escrito no século VI a.C. Esse é o ponto deste salmo e deixo essa reflexão. Seja sincero com Deus nas suas orações. Deus não quer palavras requintadas, Ele quer um coração honesto. Então vamos ler o Salmo 32, que é um salmo de Davi, o perdão que restaura. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se desfinhavam e minha alma se agitava em angústia. Por isso é importante nós confessarmos o nosso pecado a Deus, pois isso só traz mal para nós mesmos. Pois o dia e noite na tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé oram a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarão, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos salvarão-me envolves. Diz o Senhor, instrua-te e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como cavalo ou mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados como o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas a bondade de Deus protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos sois retos de coração. E essa é o Salmo 32. E com ele que eu termino essa leitura. Tenha uma boa semana. Amanhã eu volto com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até amanhã.